orar por Gerson e Cláudia. Neste momento eles estão tomando posesión, así se dice, ¿no? de una iglesia en Barcelona, una iglesia bautista en Barcelona. Queremos orar por ellos para que Dios os bendiga. Amén. Son nuestros amigos, nuestros pastores, y así que os amamos mucho y queremos que Dios os bendiga. Curva tu cabeza, cerra tus ojos. Si tú conoces Gerson y Cláudia, traga a tu mente la imagen de ellos. Si tú no conoces, pero Dios los bendecirá de la misma forma. Señor Jesús, queremos orar agora por Gerson e Cláudia, por esta iglesia en Barcelona. Amén. Oh Senhor, Igreja Nova, Batista Nova Vida, Senhor, que Tu los bendiga em nome de Jesus. Amém. E que eles possam desenvolver tu vontade e tu propósito em nome de Jesus. Amém, E Senhor. amém. Amém. Vosotros han se enterado, seguro que não temos pantalla, não temos projeção hoje, pero isto se deve porque Fábio está enfermo e também Alba. Mira, eu venía falando com Kátia que penso que é a primeira vez que Fábio falta uma celebração. Eu e Fábio disputamos aí quem nunca vai faltar. Eu e ele, agora passei sofrendo, porque eu não he faltado jamás, exceto quando estuve de viagem, pero não houve celebração. Então, Kátia ha faltado umas vezes por sua enfermidade, pero eu e Fábio estávamos aí uma disputa. Pero eu le gané. Não, de verdade que quero agradecer a Deus por a vida de Fábio, orar por eles, também já oramos por nós, quando apresentamos nossos pedidos de oração, já oramos por eles também, e pronto estarão bem e estarão com nós outros. Pero hoje eu quero falar com vosotros sobre, Deus me ha posto uma frase em meu coração. Eu vou tentar desenvolverlo o máximo que pueda, pero isto vino, Deus já vem falando comigo. Este livro em português se chama Nenhuma Hora, e também tenho em espanhol Ni Tan Solo Una Hora. Isso hace referência a la pergunta de Jesus quando volvió de su tempo de oração e encontrou os discípulos dormidos. Ele perguntou: vosotros não pudiste vigilar ou velar nem por uma hora? Então, este autor, que se chama Larry Lee, disse que nunca em la Bíblia se citou um tempo de oração, exceto este versículo, nenhuma hora. Então, ele defende a ideia de que o cristiano deve orar, no mínimo, uma hora por dia. Em mínimo, nem uma hora. É o que Deus quer de seus discípulos. Vosotros não han podido velar nem por uma hora. Então, aprendemos em que o mínimo que um crente deveria orar é uma hora. Pero, não, ele mesmo disse: não empece por uma hora, porque te vai frustrar, te vas desistir. Empece com 15 minutos, e depois 20, depois 25, até que chegue ao mínimo de uma hora. E se quando chegares a uma hora, Deus te vai retar a ir a mais. E te vas entender que uma hora não basta. E que às vezes termina lá uma hora e tem mais que falar, tem mais que receber, tem que ouvir de Deus. Vale. Uma das outras coisas que habla Larry Lee é que os discípulos pedem ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor lhe dá uma oração, que é a oração do Padre Nuestro. Pero ele disse, se Jesus disse que não paramos para orar nem uma hora, e a oração do Padre Nuestro tarda no mínimo 3 minutos, no máximo 3 minutos, como pode Deus exigir uma hora e ensinar uma oração que dura apenas 2 minutos? Então, ele começa a desenvolver a ideia de que a oração do Padre Nuestro não é uma oração para se repetir tão solamente. Pero esta oração é dividida em 6 partes. Primeiro, Padre Nosso
Padre nuestro que está en los cielos. Só aí tu deves parar e agradecer, disse Larry Lee, e eu concordo com ele. Trazer primeiro na memória por que tu podes chamar a Deus de Padre Nuestro. Agradecer a obra de Jesus. Então se agradeça. Tenha em mente, tenha na mente a cena del Calvário. Empiece a agradecer a Deus por el plan de Jesus haver sido cumprido, que nos hace poder chamar a Jesus de Padre Nuestro, que está en el cielo, santificado sea vuestro nombre. La primeira frase, Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces vamos a hablar de las 5 bendiciones que hay en la nueva alianza. Porque la nueva alianza nos hace tener 5 bendiciones. El nombre de Jesús se divide en estas 5 bendiciones. Yahvé Tsidkenu, que significa el Señor es mi justicia. Yahvé Tsidkenu. El Señor es mi justicia. E vamos alabar a Deus porque Ele é nossa justiça. Não os homens, não a justiça da terra, pero Deus. Depois, vamos alabar a Deus porque Ele é Jeová, Yahvé. Não, irmãos, deixa-me falar sobre Jeová. Se tu Bíblia diz Jeová em alguma parte, troca de Bíblia, cambia de Bíblia, porque Jeová não tem base bíblica. Jeová não é o nome de Deus. Su nombre é Yahvé. Alguns traduziram por Jeová, pero está muito mal traduzido. Vale? Assim que nós outros aqui não usamos Jeová, sim Yahvé, que é a tradução correta, porque não se escrevia o nome de Deus com vogales, só com consonantes. E é uma Y, um H, um V, e já está. E alguns, para facilitar, puseram o nome de Jeová, pero Jeová não tem base bíblica nem base histórico-cultural. O nome é Yahvé. Bom, Yahvé Tsidkenu, Jesus é nossa justiça, Deus é nossa justiça. Yahvé Emkadesh, o Senhor que nos santifica. Jeová Shalom, Yahvé Shalom, Jesus é nossa paz. Yahvé Samá, o Senhor está ali, está em toda parte. Yahvé Rafá, que é o Senhor que nos cura, e nos cura de toda enfermidade, físico, emocional ou espiritual. Yahvé Roi, que significa, o Senhor é nosso pastor. Isso é uma bendição da nova aliança. E Yahvé Nissi, que o Senhor é nosso estandarte, nossa bandeira. Assim que se tu para solamente em esta frase, a primeira frase do Padre Nosso que está no céu, santificado seja tu nome, já tem aí 10 minutos que tu estás orando e agradecendo. Primeiro, por chamá-lo de Padre Nuestro. Segundo, por os nomes, santificado seja tu nome. Que nome? Tsidkenu, Emkadesh, Shalom, Yahvé Jireh, o Senhor vê e provê. Essas são bendições da nova aliança. Jeová Rafá, Yahvé Samá, Yahvé Roi, Yahvé Nissi. Pero a segunda frase, é aí que eu quero parar-me. Venga tu reino e hágase tu vontade. Irmãos, acabamos de cantar isso. Que tu reino venga aqui. Pero o que significa venga tu reino e hágase tu vontade? Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino e seja hecha
tu vontade, hágase tu vontade. O que significa isso? E eu quero parar hoje para falarmos sobre isso. Porque muitas vezes só repetimos esta frase, só la hablamos mecanicamente, pero não entendemos o que significa isto. Venga tu reino e hágase tu vontade. Irmão, Jesus, quando esteve na terra, ele disse: não he venido para ser mi vontade, sino para ser a vontade de mi Padre. Se Jesus disse isso, e nós outros somos seus discípulos, devemos entender que estamos em esta terra para ser que venga o reino e a vontade do Senhor. Pero o que significa o reino de Deus? O reino de Deus é onde nosso Deus tem su poderio, su soberania, donde Ele é rei. Significa donde o Senhor Todo-Poderoso tem su governo e donde Ele vive, donde Ele mora. Ali é o reino de Deus. Quando Jesus se hizo carne, Ele desceu do cielo para expandir o reino de Deus. O reino de Deus que estava só em los cielos, quando Jesus vem, passa a estar em la terra também. Amém. É uma expansão do reino de Deus. E Jesus nos comissiona, nos invita, nos chama a expandir este reino em esta terra. Para isso estamos em Málaga, para trazer o reino de Deus. Amém. Pero eu não posso trazer o reino de Deus a Málaga se primeiro o reino de Deus não está em minha vida. Se não está em minha casa. Se em meu hogar não governa o Senhor. Se Ele não tem toda a soberania, não puedo eu fazer nada que eu não tenha. Não puedo donar o que não é recebido. Assim que, irmãos, quando oramos, estamos dizendo: venga tu reino e hágase tu vontade em minha vida, em meu hogar. Primeiro. Sim. Porque eu não puedo fazer. Houve uns homens que tentaram fazer a obra de Deus sem conhecê-lo. Não sei se tu te acordas, pero alguns homens viram Pablo expulsando demônios e falaram: mira como ele hace, vamos fazer igual. E foram aí expulsar os demônios. E o demônio riu de eles e disse: mira, a Jesus eu conosco. A Pablo também. E os outros quem são? Eles, estes irmãos de sangue, tiveram que sair correndo desnudos, porque o diabo inclusive sua roupa lo quitou. Sabe, algumas vezes queremos fazer a obra de Deus assim, sem ter a vida em ordem, sem ter o Senhor em nosso coração, sem que Ele reine em nossa vida, e vamos frustrar-nos, porque o diabo se ri, se burla de nós outros. Ele vai dizer: eu conheço a Jesus, eu conheço, he conhecido Pablo, Pedro, pero e vós outros quem são? Que dice? Que hace? Sabe, irmãos, o reino de Deus é para o presente. Muita gente pensa que o reino de Deus é para o futuro. Não, quando Jesus volver, então o reino de Deus. Não. Quando Jesus vino, ele disse: eis que vos trago o reino de Deus. Você, dado a conhecer o reino de Deus, quem tem um encontro com Jesus, passa a conhecer algo do reino e passa a querer viver bajo as ordens do reino, do rei, a soberania de Deus. Então, que maravilha é poder participar deste projeto vitorioso que é implantar o reino de Deus na terra. Sempre que oramos, sempre que apresentamos a Deus nossas petições, estamos pedindo que seja hecha sua vontade. Assim, irmãos, que a igreja, además de ser o corpo de Cristo na terra, ela também é o reino de Deus na terra. Nós outros somos embaixadores
deste reino. E devemos viver bajo las leyes deste reino, bajo la cultura del reino de Dios. Eu já he hablado aqui a vosotros que há dois reinos. O reino de Deus, ¿por que é chamado el reino de Deus? Porque há outro, que não é de Deus, que é de quem? Del diablo. E o diabo todos os dias tenta também expandir seu reino. Por isso vivemos em uma batalha, em uma pelea espiritual. Nós outros como agentes de Deus e o diabo como agentes del mal. Nós outros não podemos fazer solos. Juan 15:5 diz: sem mim nada podeis fazer. Então, nós outros não estamos solos e abandonados em esta tarefa, nós outros não estamos solos e abandonados em esta peleia, nós outros temos aquele que é todo poderoso, que pode todas as coisas. Tu não estás solo, não deixe que o diabo diga que tu não estás solo, que tu não vale nada, que tu não tens poder, que tu não podes, que tu não consegues. Dice, Senhor, eu não posso, pero mi Deus pode todas as coisas. E assim podemos lograr expandir o reino de Deus. Amém. Sabe, irmãos, Deus nos hizo para governar em este tempo, em este mundo, como agentes del reino. Pero muitas vezes nos consideramos tão pequenos, tão pobres, tão coitaditos, não sei se não é essa palavra em espanhol, pero tão pobrecitos, que esquecemos que temos a nosso lado o Rei Todo-Poderoso. Amém. Pero em seguida diz: la voluntad de Dios. En el cielo, donde mora Dios, donde vive Dios, donde Él es Rey, su voluntad está, su voluntad e su reino são absolutos. São absolutos, não há nada que, nadie, nem nada que se ponga contra Deus em los cielos. Su reino e su voluntad são absolutos. Pero en la tierra no. En la tierra, nós outros oramos: venga tu reino e sea hecha tu vontade, en la tierra, assim como no cielo, assim como é hecha en los cielos. Nosso interesse é que a vontade e o reino de Deus na terra seja absoluto. Amém. Pero nós outros sabemos que o mundo está governado por el diabo. Deus lo ha permitido. E hasta que Deus diga al diabo: hasta aqui, o reino de Deus não vai ser absoluto. Pero não é por isso que eu não vou trabalhar para que mais pessoas conozcam o reino de Deus. Não é por isso que eu não vou a viver com a cultura do reino. Temos que agrandar, ir ganhando espaço, ir alargando o lugar de nossa tienda, de nossa habitação, do reino de Deus, ir alargando o reino de Deus. Assim que, irmãos, este Deus nos insta ou nos invita a orar desta maneira: seja hecha tu vontade em la tierra, como é hecha em los cielos. Então, há gente que está em la igreja, pero não vive com a cultura do reino. Há gente que se diz cristiana, diz discípulo de Cristo, pero não vive segundo a vontade de Cristo. E o que ocorre é que este não pode ser um agente da igreja de Deus. De verdade não está na igreja, não é da igreja. De verdade não é a igreja gloriosa de Deus, porque na igreja gloriosa de Deus estão as pessoas que vivem bajo a lei de Deus. Não que seamos perfeitos, não somos perfeitos. Não. Erramos, falhamos, entristecemos a Deus, pero o Espírito contende com nosso espírito e nos arrependimos e nos arreglamos delante de Deus. A igreja gloriosa de Deus é a igreja que realmente vive bajo as leis de Deus e que hace a vontade de Deus en la tierra. Isto em meu trabalho, em minha escola, em meus relacionamentos, donde vou, eu sou um agente de Deus, do reino de Deus. Não só quando estou reunido com meus irmãos,
Porque aqui é muito fácil ser creyente. É muito fácil ser bueno. E este é o milagre que quando eu vou para meu trabalho, quando tu vas para tu trabalho, para tu escola, onde o reino se esparce. Assim hacía a igreja primitiva, quando eram perseguidos, quando havia persecução, eles saíam, cada um para seu caminho, alguns huindo, pero não deixavam de ser igreja, e a igreja só crescia. E aqueles que perseguiam se quedavam avergonzados. ¿Por quê? Porque a igreja crescia e crescia e crescia, porque cada um entendia que devia cumprir sua parte, seu ministério. A igreja gloriosa de Deus é onde Deus governa, onde Deus estabelece seu poder, seu domínio e onde sua vontade é soberana. Amém. Então, muitas vezes oramos pedindo a Deus coisas e Deus não nos dá. Oímos da pastora Isabel em uma oração de alguns viernes atrás que Deus contesta as orações com sim, com não e com espera. Eu diria que há incluso uma quarta forma que Deus responde, contesta. É sim com condições. Deus algumas vezes disse sim e já está. Outras vezes disse sim com condições. Outras vezes disse não, já está. Não te vou errar. E outras vezes diz, espere, aguarda seu momento, aguarda meu tempo. Por que digo que às vezes Deus disse sim com condições? Para Naamã foi um sim com condições. Vá e sumerge 7 vezes no rio Jordão e depois será curado. Era um sim com condições. Ok, te dou, mas que tienes que fazer isto. Bem, muitas vezes oramos e pedimos coisas que Deus disse não. E por que Deus disse não? Porque não faz parte de sua vontade soberana para nossas vidas. E é o melhor. Eu já he agradecido algumas vezes pedidos que Deus disse não, e ao futuro eu fui ver por quê ele não. Sim. E fui entender. Pero Deus não é limitado no tempo e no espaço. Ele sabe quando é bueno e quando não é. Sim. Então devemos simplesmente nos submeter a Deus. Amém. Porque é sua vontade. Quando Ele diz espere, quando Ele diz sim, devemos entender que sempre que oramos, a oração tem que estar sujeita a esta frase. Se for bendição para seu reino, e se for sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando eu oro, eu estou pedindo, em qualquer tema, eu estou pedindo que Deus, que venga a seu reino e seja hecha a tua vontade. E devo esperar. Há algumas pessoas que pediram tanto na coisa a Deus, que Deus deu, mas não foi bendição para elas, porque não fazia parte do reino e sua vontade. Alguém se lembra de algo? De um exemplo disto? Que pediram a Deus, não era a vontade de Deus, pero Deus deu. E não foi de bendição. Saúl. El rei para... Como? Conta um pouco. Saúl. Sim, por quê? El pueblo ha pedido, pero creo que Sim. no fue el Muito bem. Esse exemplo é muito bom exemplo. O povo pedia a Deus um rei, porque viram que as outras nações, os outros pueblos, tinham um rei. Eles queriam um rei. Pero era a vontade de Deus? Não. Deus tentou argumentar com eles, dizendo, mira, se eu quero ser vuestro rei. Porque se vosotros tenéis um rei humano, ele vai cobrar impostos, vai levar vossos filhos a ser escravos, vai levá-los à guerra. Não é bueno para vosotros.
Pero ellos querían un rey. Y Moisés vem a la presencia de Dios muy irritado. Dios le dice, ellos no están rejeitando a ti, están rejeitando a mí. Pero yo voy a les dar un rey. ¿Moisés? ¿Eh? ¿Moisés? No. ¿Cómo? ¿Moisés? No, foi Samuel. ¿Dónde yo hablaba de Moisés? Lea Samuel. Samuel le dijo, no están rejeitando a ti, sino a mí. Él les dio un rey y no fue de bendición para sus vidas. En el desierto, el pueblo, cansado del maná, pidió codornices. Dios les enviaba todo día una comida del cielo, que era buenísima, que ellos tenían fuerzas para vivir, para caminar. Pero ellos estaban, no, mejor que nos quedáramos en Egipto, ahí teníamos comida, carne, tal, queremos carne, queremos ir al rodillo brasileño, Una parrillada a argentina. parrillada argentina, seguro que había argentinos ahí. Bueno, Seguro. pero Dios le envió codornices y no fue bueno. Ellos pasaron mal, comieron. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermanos, somos como niños, Sí. como adolescentes en la presencia del Señor. Y pedimos una cosa, y pedimos una cosa, y pedimos una cosa, y pedimos. Ellos acaban nos dando, pero no es bendición para nosotros. Pero cuando yo alineo mi voluntad a la voluntad de Dios, cuando yo oro, sea hecha tu voluntad, venga tu reino, sea hecha y hágase tu voluntad, entonces yo puedo estar tranquilo que Dios me va a dar lo que va a ser de bendición Amén. para mí y para su reino. Sí. La prioridad no soy yo, la prioridad es el reino de Dios. Por eso que la Biblia dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo que for necesario, Será Dios realidad. le añadirá. Pero muchas veces somos como niños. La oración del reino y la voluntad de Dios. Cuando oramos, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, estamos orando para que Dios cumpla en nosotros, la iglesia, la consumación de su reino, como lo es en el cielo. Es decir, que vuestro perfecto y maravilloso reino sea traído aquí a la tierra, Señor, con todo tu poder, con toda tu gloria, con todo lo que hay en el cielo. Nosotros que somos el cuerpo de Cristo debemos cumplir solo la voluntad de Dios para que su reino se establezca en la tierra, y de esta manera muchas personas puedan ser sanadas, puedan ser salvas. Este es el hecho final del Evangelio, el objetivo final del Evangelio, que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Amén. Sea establecido en mi casa, sea establecido donde yo voy, donde yo ando. La Nueva Jerusalén, y Apocalipsis termina con esto, con el reino de Dios siendo establecido. Dice el escritor de Apocalipsis, y vi nuevos cielos y nueva tierra. El dominio de Dios estava aí. O fim da obra de Deus é o reino de Deus na terra. Orar para que a presença mesmo de Deus. Ao final de Apocalipse vemos uma cidade que baja del cielo, a nova Jerusalém que vem de Deus, e ela mesmo tem a glória de Deus, porque Deus está aí. É o reino e a vontade de Deus sendo estabelecidos na terra. Veremos isso, irmãos. Nós vamos a ver isto. A nova Jerusalém que desce do céu e já não necessita de luz, porque Deus é sua luz. Já não necessita de mais nada, porque a glória de Deus nos sustém, nos alimenta. Isto vai ser, pero aún não chegamos lá. Temos que viver cada dia de nossa vida, pedindo que venha o reino de Deus e sua vontade. Então, que venha o reino de Deus e sua vontade deve ser nossa oração. Em la seguinte ordem: primeiro, em minha própria vida. Senhor, venga tu reino, seja hecha tu vontade em minha própria vida. Segundo,
venha o reino de Deus e seja hecha tu vontade em minha família, Amém. em minha esposa, em meu caso. Eu oro para que Deus haga sua vontade na vida de Kátia. Depois de orar por mim, eu oro por meu cônjuge, por meus padres, por meus filhos, por minha família. Oro todos os dias para que Deus haga sua vontade na vida de Lucas e Karine em Brasil, em João, Juan e Júlia em Portugal, em os padres de Kátia, em seus irmãos. Oro por minha família. Por quê? Porque se a vontade de Deus for hecha na vida de eles serão felizes. Porque, hermano, a felicidade segundo o mundo não é o que creemos nós outros. Não vou ser feliz se eu tiver dinheiro, se eu tiver um bom emprego, se eu... Não é por bens materiais. Isso é a felicidade segundo o mundo, mas a felicidade segundo a Deus. Eu vou ser feliz se eu estiver no centro da vontade de Deus. Amém. Isto é a felicidade segundo o mundo. Terceiro, por minha igreja, eu oro para que Deus haga que venha o reino de Deus e seja hecha sua vontade na vida de meus pastores, porque se meus pastores estão dentro da vontade de Deus, se o reino de Deus vem sobre a vida de eles, então a bendição vendrá sobre toda a igreja. Eu oro por meus pastores para que venha o reino e seja hecha sua vontade. Oro para os líderes voluntários, porque se os líderes voluntários estiverem em reino de Deus e fazendo sua vontade, então a igreja vai prosperar. Oro por la fidelidade de los membros da igreja, fidelidade em vir aos cultos, fidelidade em fazer sua parte em reino de Deus, em utilizar seus dones, seus ministérios, em utilizar o que Deus les ha dado. Amém. Fidelidade em los diezmos, las ofrendas, que aprendamos o que significa isso, que não é a matemática do homem, porque a matemática do homem é se eu dou, me quedo com menos, mas a matemática de Deus é se eu dou, eu me quedo com mais. Tenho que deixar que o Espírito trabalhe isso em meu coração. Sim. Fidelidade em la cosecha, porque Deus nos ha chamado para la cosecha. Amém. La mies é grande, diz o Senhor, e poucos os trabalhadores. Orade para que o Senhor envie mais trabalhadores. Pero se cada cristiano for fiel em la cosecha, em predicar, em expandir o reino, estará cumprindo a vontade do Senhor. Vendrá o reino e será hecha a vontade do Senhor. Depois, por la nação, por los líderes políticos e espirituais, tanto locais, distritales, provinciales e nacionales, que Deus haga, que o reino de Deus venga e haga sua vontade na vida destes homens. Depois de los líderes religiosos, os pastores, os missioneiros, que venga o reino de Deus e que se haga sua vontade por um país específico. Mira, nós outros oramos por Espanha, mas também em minha casa oramos por Portugal. Queremos que tanto aqui em Espanha como em Portugal venha o reino de Deus, seja hecha sua vontade. Oramos por Brasil. Possivelmente na casa de Oscar oram por Argentina, para que Deus continue sendo aí. Pero devo orar por las nações que Deus coloca no meu coração. Hemos estado um tempo orando por Afeganistão. Agora estamos orando por o possível embate que haverá, que está prestes a acontecer, que Deus bendiga que não ocorra, entre Rússia e Ucrânia, que vai afetar todos nós outros também, se ocorre. Pero devemos pedir que venha o reino e que seja hecha a vontade de Deus. Amém. Resumindo, irmãos, nós outros somos agentes do reino, para que venha o reino e seja hecha a vontade de Deus. Concluindo, esta é uma oração poderosa. Se tu empezares a orar, venga tu reino e seja hecha tu vontade, estarás orando a oração que Deus quer que tu ores. Estará em consonância com Deus, pero é peligrosa. Porque Deus pode dizer, muito bem, eu vou
enviar mi reino e hacer mi vontade, pero quero que tu te involucres em isto. Já fomos invitados a nos involucrar em esta tarefa. Entender que solo devemos fazer a vontade de Deus para que se estabeleça su reino cambia muito a forma em que vivimos nossa própria vida. Quando eu entendo que sou agente de Deus para que venga su reino e haga-se sua vontade, isso implica e cambia toda a minha maneira de viver. Eu não vou viver mais por lo que quero eu. Sí. Como dijo Pablo, logo não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas que considerava importante anteriormente, hoje las considero como estercola. Conquanto que a vontade de Deus seja hecha, cambia a nossa maneira de viver, cambia a nossa maneira de pensar a vida, de planificar nossa vida. Devemos chamar a Deus para que seu reino se estabeleça em nossos dias. Quantas vezes, irmãos, tu has participado de uma reunião que a presença de Deus estava aí tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que te ha levado a pensar, mira, se aqui está assim, como não será no céu? Quantos já, penso que todos já passaram por isso. Eu participado de vigília, de reunião, cumbres de oração, de reuniões de oração, que a presença de Deus era tão palpável, que penso, mira, se isto está assim aqui abaixo, como não será arriba? Essa é a vontade de Deus, que tenhamos sua presença, que hagamos sua vontade. Por isso que Jesus orava, Senhor, se possível, passa de mim esta copa, pero que não seja hecha a minha vontade, senão a tua, porque ele já havia entendido que aquilo que muitas vezes consideramos como malo, pero se está dentro da vontade do Senhor, é para bendição. Amém. E é para nossa vida, é o que Deus tem planeado para nós. Assim que, irmãos, nós queremos que nossa igreja seja uma igreja de oração. Isto faz parte da oração. Se oramos, venga tu reino, sea hecha tu vontade, aqui na terra como no céu, significa que estamos reconhecendo a soberania de Deus. Amém. Estamos reconhecendo que Deus sabe todas as coisas, que sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. Curve sua cabeça, cerra tus olhos. Quem sabe tu estás pedindo algo para o Senhor. Pida que seja segundo sua vontade. Nosso coração é enganoso, pero para isso necessitamos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos foi dado para isso, para nos mostrar a vontade de Deus, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos conduzir, para nos ensinar. Disse o Senhor, quando vier o outro Consolador, Ele vos ensinará todas as coisas que eu tenho ordenado. Para isso necessitamos do Espírito Santo em nossa vida. Necessitamos andar passo a passo em el ritmo do Espírito Santo de Deus, dizendo ao Espírito Santo de Deus que queremos sua presença, que queremos ser ensinados por Ele, que queremos que nossa vida seja pautada segundo sua vontade, segundo sua direção. Nós outros não acreditamos, irmãos, que porque somos filhos de Deus devemos ter isto, aquilo. Não cremos na teologia da prosperidade, cremos na vontade perfeita de Deus. Amém. Se Deus quer dar-nos algo, Ele nos dará. Amém. Se é para conquistar a cidade, aunque seamos uma pequena igreja, Ele pode nos dar os recursos. Sim, Senhor. Porque Ele põe e dispõe. Amém. Ele conhece todas as coisas. Venha tu reino e seja hecha tu vontade em minha vida, Senhor. E na vida de meus irmãos, e na vida desta igreja.
Senhor, nós outros não queremos nos precipitar de fazer nossa vontade. Necessitamos ouvir de Ti. Amém. Não nos hagas sair de cá se Tu presença não vá conosco, Senhor. Amém, Senhor. Homens que entenderam isto, que entenderam que sua vontade era boa, foram homens como Abraão, que não escatimaram, Senhor, oferecer seu filho, porque sabia que se Tu havia pedido era porque Tu vontade era boa. Homens, Senhor, como Josué, homens como Moisés, homens como Paulo, nós outros queremos, Senhor, também viver isto. Queremos ser como Jesus, que, mientras estuvo na terra, não hizo sua vontade, senão a vontade do Pai. Guia-nos, Senhor, e ministra a cada um segundo Tu vontade. Amém. Segundo, Senhor, a revelação de Tu Espírito, que nosso coração possa ser terra fértil, Senhor. Sim, Senhor. Terra fértil, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos mais uma vez essa canção antes de Padre Nuestro. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, que tu voluntad también. Padre nuestro, Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque nos enseñaste, gracias, Señor, porque nos desafías, Señor, a ir más allá, a, Señor, a olvidar lo que queremos y a pedir que tu voluntad sea hecha. Gracias, Señor, porque tú hablaste en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir, a poder obedecer a tu palabra, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amém. Amém. Queremos agradecer muito a Deus por nossos voluntários. São irmãos que trabalham, têm sua vida, têm sua ocupação, pero encontram tempo para fazer a vontade de Deus, estabelecer seu reino. Mira, temos esses cartões que se quedaram muito chulos, que vamos ter a partir do 1º de março 3 cartões, 3 tarjetas como esta. Uma escrita oração, outra escrita graças e outra escrita salvação. Em esta de oração, vosotros vão poner os pedidos que querem pedir a Deus. Não há pedido pequeno demais
nem grande demais, para que Deus não conteste. Então, nós oramos todos os dias por la manhã. Há um grupo de oração também, não só os pastores, mas há um grupo de oração que em breve será oficialmente estabelecido, que vai chamar COP, Companheiros de Oração do Pastor. Companheiros de Oração do Pastor. Eles terão toda a semana uma lista de los pedidos que teremos aqui. Então, agradecemos os voluntários, neste caso, Roma, que lo ha preparado. Hablé certo agora? Roma, que lo ha preparado. Pero temos outros que cuidam da contabilidade, outros que põem as bandeiras, outros que estão... Então, se tu queres ser parte dos voluntários, claro que há alguns requisitos. Os voluntários chegam antes. Chegamos por lo menos uma hora antes aqui da celebração. Estamos orando para que Deus bendiga a celebração, para que Deus... E depois cada um vai fazer sua atividade. Um vai pôr bandeira, outro vai pôr na mesa, outro vai pôr lá. Necessitamos mais gente como voluntários. Há que ser bautizado, há que ter... Então, se tu queres ser parte dos voluntários, te invito a que dê seu nome. Mira, pastor, eu quero ser parte dos voluntários. O que posso fazer? Não és tu que escolhe, é o que a igreja necessita que tu hagas. Então, nossos voluntários são PPTs. Pronto para tudo. Prontos para tudo. Assim que... Ou também TT, todo terreno. Assim que, semana que vem, depois da celebração, necessitamos uma reunião com os voluntários. Terminando a reunião, saímos, vamos para esta sala contigo aqui. Hacemos uma reunião para estabelecer algumas coisas que queremos cambiar, que queremos melhorar, que queremos ajustar para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando tu termina a celebração, há um cafelito aí, porque alguém preparou, aí as sillas estão postas porque alguém lo hizo. Tudo isso não é hecho para mim, tudo isso é hecho para Deus, tudo isso é alabança a Deus. Vale? Então, hoje sentimos muito a ausência de Fábio, porque não sei isso do que ele sabe fazer. Então, é necessário. Nossa igreja é pequena e já estamos muito sobrecargados, mas é necessário que um aprenda a fazer, que Fábio treine outra pessoa, para que quando não venga, é necessário que tenhamos discípulos também nesta área. E vamos falar sobre isso domingo. Mas se tu queres fazer parte dos voluntários, dá-nos tu nome. Já está. Vale? Senhor, graças por esta reunião, graças porque hemos ouvido tu palavra. Amém, Senhor. Puedas, ó Senhor, fazer o efeito para o qual tu la enviaste, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor, as consolações do Espírito Santo de Deus, o amor do Padre, seja com todos, agora e por sempre. Amém. Amém. Bem, temos um cafelito aí.